direto ao ponto. Uma conversa com quem tem o que dizer. 11 horas mais 20 minutos. Para você que está chegando agora e que está acompanhando a gente aí pelas redes sociais, muito boa tarde. Está conosco, frente a frente aqui com a gente, o governador eleito do estado, João Azevedo. Domingo tem segundo turno, eu acabei de dizer, mas aqui na Paraíba a eleição acabou em 7 de outubro com a vitória. A gente dizia aqui no dia da apuração a vitória esmagadora de João Azevedo do PSB, e ele está aqui com a gente para conversar um pouco. Governador eleito, muito boa tarde, bem-vindo aqui à Campina FM, é um prazer recebê-lo. Parabéns pelo resultado das urnas no último dia 7. Boa tarde, primeiramente a todos que nos honram com a sua audiência, a você, Lenildo, a Gustavo, a João Paulo, a Bruna. Para mim é um prazer estar aqui nesse momento, participando do programa depois do primeiro turno das eleições. E eu não poderia de forma nenhuma começar a minha fala que não fosse uma palavra de agradecimento ao povo de Campina Grande pelo reconhecimento do trabalho, pela grande votação que nós tivemos nessa cidade, que demonstra claramente que a população entendeu o espírito e o compromisso que esse projeto que eu represento, que até agora é comandado pelo governador Ricardo Coutinho, tem, o respeito que tem pela cidade de Campina Grande. É importante que nesse ano e essas eleições de 2018 se faça uma leitura muito clara do que representou esse resultado, do que efetivamente esses números, que são números grandes, nós entendemos isso, mas acima de tudo o que é que ele representou. Nós tínhamos em Campina Grande aqui uma estrutura muito grande de 10, 12 lideranças políticas adversárias que fizeram a campanha apresentando outros nomes que não o nosso, e mesmo assim a população de Campina Grande deu uma resposta extremamente positiva, porque a diferença de votos foi de aproximadamente 6.000 e poucos votos. Isso demonstra claramente, e é fácil analisar, se nós analisarmos cada segmento, a votação de todos os companheiros aliados para deputados federais, somados os nossos candidatos, não dá em termos de voto, a votação que eu tive. Se você pegar os candidatos a estaduais, e aí um número grande, mais de 20, 26 candidatos da nossa base que foram candidatos aqui, que tiveram votação em Campina Grande, esse número também não representa a votação que eu tive em Campina Grande. O que é que isso que eu quero dizer e o que é que eu quero demonstrar? Eu quero demonstrar que, acima de tudo, o povo da Paraíba teve uma independência nas suas escolhas, que essa eleição demonstrou isso de uma forma exponencial. Em cada região, e Campina Grande é exemplo disso, nós tivemos e fomos votados por boa parte da oposição, porque era a população exatamente entendendo que o voto era separado. Alguém poderia até votar num deputado de oposição, entretanto, para governador, o projeto, a força desse projeto que eu represento foi muito maior. Nós tivemos uma vitória, eu diria, surpreendente, porque nós vencemos em 209 dos 223 municípios. E desses 209 municípios que nós vencemos, mais de 60 municípios eram comandados por prefeitos de oposição e que trabalharam de manhã, de tarde, de noite o nome de outras pessoas. E mesmo assim, a população nos deu a vitória. Então esse número é extremamente importante e isso leva, claro, e aumenta muito a responsabilidade. Os quase 70 mil votos que eu tive em Campina Grande, vai aqui o meu agradecimento ao povo de Campina, o meu respeito e a certeza de que nós vamos continuar tratando Campina Grande pela mesma forma que Ricardo tratou, com o respeito e com os investimentos que Campina Grande merece. E quero aproveitar para saudar e agradecer aqui a todos que nos acompanham nesse momento. Ao meu senador veneziano, a minha vice-governadora Lígia Feliciano, aos vereadores Galego, Bruno, Anderson, ao meu companheiro de governo até abril, Fábio Maia, a Zé Gotinha, a Porfírio, a todos que estão aqui nos acompanhando. Para mim, agradeço de público essa participação. Ô governador, antes da gente ir para frente na nossa conversa, vamos primeiro para trás. Cada eleição é uma história e é interessante a gente poder contar
a história dessas eleições por umas perspectivas que nem sempre vêm ao público. Eu queria saber como é que o senhor recebeu, em que situação o senhor recebeu o convite e começou a nascer a sua candidatura ao governo do estado, e como foi que o senhor encarou esse desafio, sabendo, como o senhor sabia, que não era um desafio dos mais fáceis. Na verdade, eu faço parte de um projeto de renovação do processo administrativo, de fazer gestão e ao mesmo tempo de renovação de políticas públicas e da forma como se faz política na Paraíba, junto com o Ricardo desde 2005, quando ele assumiu a prefeitura de João Pessoa. Essa caminhada ao longo do período que nós passamos na prefeitura e depois junto ao governo do estado, evidentemente que me deu um conhecimento, me possibilitou conhecer a fundo o conceito, conhecer a fundo o que pensa um projeto diferente da maneira de fazer política. Claro que essa condição foi, eu não tenho dúvida nenhuma, aquilo que possibilitou que o grupo de aliados, de partidos aliados e do próprio partido do PSB, a qual faço parte, tenha optado em colocar meu nome à disposição para essa disputa. Mesmo considerando que eu nunca tinha participado de uma eleição dessa forma, enquanto protagonista no processo de escolha. Várias campanhas eu participei, mas muito mais com relação à parte de organização da própria campanha, mas nunca à frente como candidato. Mas essa foi uma aposta, que eu diria, que foi feita, e acima de tudo um desafio. Foi um grande desafio para mim, porque numa campanha você tem dois aspectos. Você tem um aspecto administrativo, você tem que ter alguma coisa que efetivamente dê sustentação às suas propostas, que possa dar credibilidade, e isso nós tínhamos, porque era um governo extremamente exitoso, comandado por Ricardo Coutinho. Se apropriar dessas informações, para mim foi fácil, porque eu vivi o governo durante todo o período até abril. Então, essa parte da campanha, evidentemente, ela foi, eu diria, facilitada pela própria gestão do qual eu fiz parte. Mas havia o outro lado, que era exatamente a construção do candidato. Isso é um processo natural, porque você pode ter o maior conhecimento de ter todas as informações do mundo, e se você não conseguir passar credibilidade, se você não conseguir passar esperança, se você não conseguir passar para que quando você estiver conversando com cada cidadão, seja num comício, numa caravana ou numa pequena reunião, alguém olhe e diga: eu vou optar em votar nesse sujeito porque ele transmitiu alguma coisa. E isso foi o trabalho que eu tive que fazer, evidentemente, e que não dependeu, claro, do projeto em si, foi a construção dessa proposta. Mas quando se vai com a verdade na frente, quando se vai com o respaldo de um governo que tem 75% da aprovação do povo paraibano, se vai com a credibilidade, se vai com o fato de termos chegado em cada município desse estado, é de se esperar um resultado positivo. Eu volto a dizer, o resultado foi acima das nossas expectativas. Nós sabíamos que, pelos dados que nós tínhamos diários, de que na última semana havia uma indicação de que poderia a eleição terminar no primeiro turno, mas era uma indicação. Entretanto, aquilo que nós sentíamos nas caravanas, quando eu, Veneziano, Lígia, Luiz Couto e o próprio Ricardo caminhava nas caravanas, como nós fizemos no sábado que antecedeu a eleição, no dia 7, no dia 6 de outubro, em Patos, que foi uma verdadeira festa. Nós sentíamos isso. Essa eleição, ela trouxe de volta a alegria de fazer política, no momento em que o país vive uma situação tão difícil com relação à política. Se tenta criminalizar a política. Entretanto, na Paraíba é mais outro exemplo e que precisa ser analisado com muito cuidado pelos analistas políticos. Na Paraíba, a alegria de fazer política foi demonstrada nessa eleição. E por conta, única e exclusivamente, de que a política aqui deu certo. E isso é o reflexo. Não tem para onde. Isso é um reflexo. A política na Paraíba deu certo,
deu certo porque tem uma gestão que efetivamente teve condições de trazer os benefícios e a implantação de políticas públicas que trouxe a mudança de vida das pessoas. Então é isso. Num determinado momento, eu acho que de dezembro do ano passado, foi que numa reunião lá no Clube Cabo Branco João Pessoa, o partido se reuniu e decidiu que seria o meu nome. E foram várias vitórias, eu diria. A vitória contra alguns setores da mídia que diziam: não, ele é só técnico, ele não é político, então não tem como ganhar uma eleição. Alguns setores e analistas, se é assim que eu posso chamar, que diziam: ele jamais passará de 2 dígitos, não chegará a 2 dígitos nunca numa pesquisa. Como é que vai ficar se teve uma oportunidade na prefeitura de João Pessoa e foi substituído? Não tem como. Ou seja, era uma vitória de cada dia. E eu sempre digo que eu sou muito determinado. E quando eu tenho uma meta para atingir, eu vou buscar essa meta. Um dos primeiros fatores, obviamente, era o desconhecimento da população. Porque por mais que eu tivesse exercido funções ao longo da minha vida pública toda, as funções executivas não lhe dão a visibilidade que a política exige. Isso é uma leitura clara hoje. E quando lá em dezembro que eu identifiquei que apenas 20% da população me conhecia na Paraíba, eu tive que me fazer conhecido. E aí não tive problema nenhum. Eu rodei 50 mil quilômetros na Paraíba, dos quais 40 junto com o veneziano. E a gente rodou a Paraíba, mas nós rodamos a Paraíba mais uma vez, só que dessa vez na condição de pré-candidato, com um olhar diferente. E isso nos permitiu, claro, fazer com que o resultado aparecesse. Eu acho que foi o esforço de todo mundo, o esforço de um time, o esforço de uma equipe que propiciou isso. E o esforço, claro, individual de cada membro dessa equipe. Já que a gente está conversando com o governador eleito da Paraíba e essa sala aqui está cheia de gente de várias cidades, a Campina FM é um microcosmo, né? Aqui a gente tem gente de Serra Branca, aqui a gente tem gente de Sapé, tem gente aqui até de Pernambuco, e tem gente aqui de Esperança. Deixa eu chamar o representante de Esperança aqui para a conversa. Boa tarde, Gustavo Xavier. Boa tarde, governador eleito João Azevedo. Boa tarde. Governador, durante essa caminhada pré-campanha, a oposição se mexeu bastante, ia para lá, ia para cá, e João sempre se manteve com sua pré-candidatura. Até que ponto essas movimentações da oposição mudaram um pouco essa sua estratégia, ou em algum momento o senhor até pensou, depois de dezembro do ano passado, em não concorrer? Como é que João Azevedo se mexia, se planejava em meio àquela, vamos dizer, até bagunça da oposição até 7 de abril, até decidir Lucélio como pré-candidato? E José Maranhão, claro. Na verdade, mesmo antes de dezembro do ano passado, quando o partido anunciou oficialmente, alguns poucos dias antes, a gente já tinha tomado a decisão. Pensar em desistir, nunca. A partir daquele momento ficou estabelecido que eu seria o pré-candidato do grupo e que estava definido. E aí nunca passou pela minha cabeça de forma nenhuma a possibilidade de desistir. Até porque eu sabia da minha responsabilidade enquanto candidato, porque não era só a continuidade de um projeto, mas acima de tudo, a continuidade e ter recebido a credibilidade, a crença e a aposta de um cidadão que tinha uma eleição garantida para o Senado, que era Ricardo Coutinho, e que abriu mão disso com vistas exatamente a dar continuidade a esse projeto. Então, era uma responsabilidade muito grande, e esta responsabilidade, eu sei muito bem o que foi carregar tudo isso. Então não havia a mínima possibilidade de abrir mão ou desistir disso. Eu tinha sim, era que fazer o trabalho, fazer a campanha da melhor maneira possível, com a alegria que fosse possível fazer, e levar isso a uma vitória. E essa missão nós cumprimos. Evidentemente que, no nosso caso, para o nosso grupo político, o que mais nós tínhamos era motivos para estarmos unidos. Era a continuidade de um projeto, era a compreensão clara de que é preciso fazer mais pela Paraíba, era a compreensão clara de que a Paraíba pode melhorar muito mais ainda. Isso é o que nos uniu em torno de conceitos, em torno de projeto, em torno de projetos de vida, não projetos individuais, mas projetos coletivos acima de tudo. Isso nos unia, enquanto na oposição não tinha a liga, porque o motivo que tentavam colocar
para se unir um grupo de pessoas com pensamentos diferentes, que é bom que pensem mesmo diferente em qualquer grupo, mas o que unia aquele grupo de lá era a tentativa para derrotar Ricardo Coutinho, ou derrotar esse projeto. E aí, quando você se une, ou um grupo de pessoas se une, e o único elemento de ligação desse grupo é tentar fazer o mal a alguém, pode ter certeza que não vai dar certo. Então, foi o que aconteceu com a oposição na Paraíba. A oposição, primeiro, lançou o nome de Luciano, prefeito de João Pessoa, depois o nome de Romero, e eu dizia desde janeiro do ano passado, desse ano que eu dizia, nenhum dos dois será candidato a governador do estado. Porque eu sei exatamente dos interesses outros que cada um tem de manter essas estruturas, e sabiam claramente do poder que tinha esse projeto. Isso é claro, isso era muito claro. E eu dizia desde janeiro que nenhum dos dois seriam candidatos. E foi o que aconteceu. E aí, depois de indas e vindas da oposição, se lançou o nome de Lucélio, que eu não tenho aqui a mínima leitura ou do porquê que levou, enfim, não faço essa leitura, até porque não participei de escolha de quem quer que seja. Mas houve a escolha, a opção da oposição de colocar o nome de Lucélio na disputa, e o resto, a história, vocês sabem o que aconteceu dessa campanha. Eu vou pegar aqui uma fala que o senhor fez de um ponto que eu ia colocar na mesa, e eu vou convidar o governador eleito a fazer análise política aqui com a gente sobre esse aspecto. O senhor colocou muito bem que se diz, não, mas João Azevedo é um técnico, ele não é político. Ele é técnico, ele não é político, então isso não vai dar certo. Mas essa análise era feita em cima de uma base. A base de que na Paraíba não há uma tradição e não havia histórico de alguém que não tinha uma tradição mínima de campanha, de ocupar cargos eletivos, de disputar eleições, chegar a disputar o governo do estado e vencer essa eleição. A pergunta que eu lhe faço quando eu disse que queria lhe chamar para fazer essa análise é: foi um erro de interpretação dos analistas ou foi uma mudança na perspectiva do próprio paraibano quanto às suas escolhas em uma eleição estadual? Primeiro, essa leitura não sou eu que faço. A leitura eu falei aqui que era exatamente de alguns analistas que, no meu entender, era absolutamente equivocada. Absolutamente equivocada. Bastava que você analisasse os dados das pesquisas qualitativas e você percebia nitidamente que a população indicava para essas eleições que queriam efetivamente que se elegesse gestores, pessoas que tivessem competência para fazer a gestão do estado, e não de forma nenhuma menosprezando a importância da política no processo, não é isso, mas isso era claro. Então havia, eu não tenho dúvida nenhuma, e hoje está constatado, de que houve um equívoco de quem pensou assim. Fazer política, eu fiz política a minha vida toda, desde que eu me entendo de gente, eu faço política. Entretanto, a minha política era pelos bastidores e não na condição de protagonista do processo. Essa é a grande diferença. Mas volto a dizer, houve sim uma leitura equivocada de quem achou que o simples fato de não ter o nome testado anteriormente, de que o perfil técnico não se sobressairia com relação à questão política, isso foi um equívoco. Até porque ninguém exerce por 30 anos funções públicas num escalão que eu exerci de secretário de Estado, secretário de município, coordenador de projetos, sem que faça política. Isso não existe. O fazer política, na verdade, é o contato do dia a dia, é você receber prefeitos, é você receber deputados, é você ter uma relação política de construção. Entretanto, pela minha condição de executivo, a minha política era a política do que eu sempre digo, era sonhar, planejar, projetar, executar. Isso era a minha política, porque era a parte que estava sob a minha responsabilidade. Eu coordenei uma secretaria que era uma secretaria muito grande. Eu brincava muito, dizia que era um polvo. Até no nome. Era até no nome. Até no nome. E era um polvo, porque você imaginar que era a Secretaria de Infraestrutura, Recursos e Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, e que tinha 9 órgãos vinculados a ela. Então, metade do governo. Então, isso, graças a Deus, foi a sorte que eu tive de estar numa função e que me deu uma visão geral muito grande do governo.
e pela proximidade que eu tenho, a amizade pessoal, aí já é fora da política e fora de qualquer coisa, a minha amizade pessoal com o governador Ricardo Coutinho, muitas vezes eu era convidado ou convocado pelo governador para trabalhar com ele outras áreas que eram até fora das minhas áreas, em quadros de composição de investimento, em definições de empréstimos, ou seja, era uma outra área que eu efetivamente pude colaborar muito nesse governo. Então, essa visão foi que me deu essa condição, que eu sempre digo, de me apropriar das informações do governo de uma maneira muito tranquila. Era muito fácil para mim, porque eu sabia e conhecia, como eu conheço, boa parte do governo. Governador, além do trabalho, das obras, das ações do governo do estado, qual a mensagem que o senhor levava ao eleitor durante os 45 dias de campanha? O senhor visitou todas as regiões do estado, acredito que mais de 100 cidades pelas caravanas, não é, senador veneziano? Fora as ações, qual era a mensagem que o senhor levava, a mensagem política aos eleitores da Paraíba? É importante que ninguém vota em um candidato apenas pelo que foi feito anteriormente numa gestão. Isso é claro. Se você não tem uma mensagem de futuro, se você não tem uma mensagem de esperança, se você não tem uma mensagem de possibilidades, você jamais conseguirá convencer o eleitor. Porque se você disser, eu fiz isso, fiz aquilo, e daí? Vai ficar por aí? Aí tá feito. Então, essa foi a grande questão. Nós, diante da credibilidade que esse projeto que eu represento tem na Paraíba, a gente poderia chegar aqui em Campina Grande e dizer assim, nós vamos implantar o VLT de Campina Grande. Nós vamos. E isso não fica em dúvida, isso não deixa dúvida na cabeça de ninguém, porque este projeto tem a credibilidade de dizer que nós vamos implantar. Nós vamos implantar o Centro de Convenções de Campina Grande. Isso não tem dúvida. As pessoas têm que entender, e isso foi a grande diferença dessa eleição, era que nós estávamos respaldados pela credibilidade. E isso, claro, refletiu nas urnas. E a mensagem que a gente levava era sempre essa. A mensagem de que se a Paraíba evoluiu muito nesses últimos 8 anos, ela vai poder e poderá, não tenho dúvida nenhuma, evoluir muito mais, crescer muito mais, se fazer respeitado muito mais, porque as bases estão lançadas. Essa foi a grande mensagem que nós tivemos a oportunidade de levar. E o grupo que estava nessa disputa tem essa credibilidade. Chegar em Campina Grande acompanhado de Veneziano e Lígia era muito fácil. Era muito fácil, porque era exatamente a história dessas pessoas com a cidade de Campina Grande. Chegar em Souza e ter o prefeito Tairone lá, junto conosco, era exatamente a identidade e que a população daquela cidade sabia que com os investimentos que o Estado fez naquela cidade e tendo um representante que luta com o mesmo ideal, era a verdade. E foi isso que foi levado. Não tem, eu sempre digo que não tem muita mágica, não. Tem a verdade sendo tocada, e foi esse processo que nós levamos nessa campanha de 2018. Falamos um pouquinho sobre o passado recente, vamos agora chegar aqui para o presente. É claro que eu não vou pedir que o senhor decline nomes, a gente não ia fazer isso, mas eu queria saber, nesse momento, em que pé está na sua cabeça, nas suas contas, nas suas definições, a formação do seu secretariado para o seu governo? É importante entender, e a população sabe muito bem disso, que esse é um governo de continuidade. É um governo de continuidade. É um governo cuja equipe eu conheço toda. Conheço todos os secretários, conheço todos os diretores de órgão e sei exatamente da capacidade de cada um. Entretanto, também é importante dizer que a partir de 1º de janeiro é um outro governo. É um outro governo, com um outro governador, que pensa inúmeras coisas coincidentes com o governador atual, mas que pensa diferente em outras tantas. E esse governo vai montar uma equipe que tenha a sua cara e o seu perfil. Eu não tenho dúvida nenhuma que muitas pessoas que compõem o governo continuarão no governo, até porque o serviço que fez até agora e a motivação, que é fundamental, são muito altas pelas ações e pelo desejo de resultados que apresentaram. Entretanto, outras pessoas, às vezes até por decisão própria, porque tem projetos pessoais diferentes, outros não vão querer continuar no governo. Mas nós estamos exatamente discutindo e vamos até o final de novembro
começar a anunciar os nomes da nova equipe. E eu espero poder montar a melhor equipe possível para realizar exatamente o trabalho que é continuar fazendo com que essa Paraíba não pare um único dia. O que eu tenho a preocupação é que no dia 1º de janeiro seja apenas mais um dia de trabalho do governo do estado e que não tenha nenhum sobressalto, que a gente não tenha nenhuma não serão tomadas medidas absurdas e que vai criar preocupação. Não, é um governo que vai ter uma continuidade, uma fluidez natural. Nós estamos, inclusive, mesmo sendo um governo do qual eu faço parte, nós estamos criando uma comissão de transição, está pegando todas as informações, coletando para que a gente tenha um relatório final, e isso tudo faz parte dentro desse processo democrático e de abertura que nós temos dentro do governo, para que a gente facilite e que 1º de janeiro seja mais um dia desse projeto. Governador, a pergunta óbvia diante dessa que eu acabei de lhe fazer agora é que tipo de papel o governador Ricardo Coutinho poderá ter dentro do governo de João Azevedo, e sendo mais objetivo, Ricardo poderá vir, por exemplo, a ser um secretário no seu governo? Não, de forma nenhuma. Não, porque eu não desejo, que eu até gostaria de ter Ricardo como secretário. Eu fiz essa pergunta a ele também. Entretanto, o próprio Ricardo já disse claramente que não tem essa pretensão, o que é natural, o que é um processo natural. Para quem foi governador 8 anos, para quem vem numa maratona de ter sido prefeito desde 2005, que Ricardo está em funções executivas sem parar, o que ele quer agora é talvez tirar um pouco, descansar uns 30 dias aí para retomar. Mas a minha expectativa e a minha esperança é que, e pela compreensão que Ricardo tem da política, é que Ricardo possa desenvolver não só para a Paraíba, não só para o nosso governo, mas acima de tudo para o Brasil. Eu acho que ele tem uma missão muito maior. Ricardo tem uma missão muito maior e que eu espero que agora, domingo, com a possibilidade de nós elegermos Fernando Haddad presidente desse país, nós tenhamos a possibilidade de que ele possa contribuir agora a nível de Brasil, ter uma participação efetiva, seja em qualquer oposição ou ministro ou não, isso não é o caso, mas tem uma participação na construção desse país, na reconstrução desse país que nós estamos precisando. Ricardo tem não só a capacidade executiva, mas a leitura política diferenciada, porque ele faz política diferente não só na teoria, mas também na prática. E eu espero contar com o Ricardo sempre como meu conselheiro político, porque Ricardo tem a leitura de coisas que são fundamentais para a gente desenvolver. Nesse momento, o que nós estamos trabalhando é exatamente isso. Nós temos uma missão que é agora, até domingo, no segundo turno das eleições, dar uma grande vitória a Fernando Haddad. Fazer com que o povo volte a ter esperança, fazer com que políticas de inclusão possam ser implementadas nesse país, que a gente não tenha a violência como meta principal, que a gente não tenha apenas frases de efeitos sendo ditas aí de um candidato que não tem uma única proposta, não apresenta proposta nenhuma. Quando apresenta proposta é um desastre tão grande que ele deixa de apresentar a proposta, como falar em ensino fundamental à distância. Então isso é de quem nem tem a ideia do que é educação no país. Dizer que vai abrir sim desmatamentos dentro da Amazônia, que vai até brigar com a ONU, mas vai fazer. Ou seja, são coisas tão absurdas que eu espero que, além da militância, nós tenhamos o voto silencioso. Aquele cidadão que está em casa, que tem bom senso e que está ouvindo a fala dos dois candidatos a presidente da República e que se decida no domingo pela paz, pela educação, pela saúde, pela continuidade, pela democracia, pelo respeito às minorias. É isso que eu espero. E no nosso entender, quem representa isso é exatamente o professor Fernando Haddad. Gustavo. João, a gente já está chegando no fim da entrevista. O senhor rodou vários municípios do estado e até para finalizar, até um pouco mais engraçado aqui, tem alguma história, campanha tem muitas histórias, tem alguma história engraçada, alguma história marcante durante essa campanha ao longo desses últimos meses, que o senhor esteve em algum município, conheceu alguém, o que é que lhe marcou? Na verdade, a relação com as pessoas durante uma campanha, ela é muito intensa, ela é diferente.
eu vivi momentos completamente diferentes do habitual para mim, porque estar na condição de candidato lhe dá uma possibilidade de um contato direto com a população. Aqui mesmo em Campina Grande eu encontrei uma senhora que ela chegou para mim e disse assim: eu gosto muito de ouvir suas entrevistas porque me dá uma tranquilidade muito grande. E é engraçado você despertar esse tipo de sentimento nas pessoas. Você chega no outro canto e a pessoa quer um aperto de mão, quer um abraço. Você chega no outro canto, um pai que coloca um filho lá nos seus braços, tá aqui, como se ele estivesse dizendo aqui, ó, tá aqui o meu filho, você tem a responsabilidade de cuidar. Era essa a leitura que eu fazia das coisas. E fora, claro, fatos pitorescos que aconteceram ao longo dessa caminhada. Mas, acima de tudo, você encontrar pessoas com reconhecimento desse trabalho que foi feito. Encontrei um cidadão lá, seu Antônio, lá em Cajazeiras, que ele disse: eu agradeça lá ao governador, viu? Diga lá que eu tô mandando, agradecendo, muito obrigado e tal. E eu disse: bom, seu Antônio, eu queria saber pelo menos por quê, né? O que o senhor dissesse. Não, porque eu sou de uma comunidade rural ali e a gente ali produzia mel. Mas era uma coisa artesanal, sem muita produção e tal. E através do orçamento democrático e através de um projeto do governo do estado, nós implantamos uma usina de beneficiamento do mel, de organização do mel, e diga a ele que essa semana saiu 12 toneladas de mel que nós exportamos para aqui de Cajazeiras. E eu digo: senhor Antônio, 12 toneladas, senhor Antônio? 12 toneladas são 12 mil quilos, senhor Antônio. Aí ele disse: sim, são 12 mil quilos mesmo. E eu achei aquilo, e aí eu achei fantástico. Porque, veja só, essa foi exatamente a grande diferença dessa gestão. Foi ter a capacidade de fazer a grande obra, de fazer o Parque Bodocongó, de fazer a Almeida Barreto, de fazer a João Suassuna, de fazer o Eixo das Nações, de fazer o IPC em Campina Grande, de implantar um sistema de monitoramento aqui das águas, o melhor do Nordeste, aqui em Campina. Mas ele foi capaz de ir lá numa comunidade rural e botar uma usina de beneficiamento de mel. Ele foi lá numa comunidade rural e foi capaz de fazer um poço. Essa foi a grande diferença dessa gestão. E isso talvez tenha dado essa força de fazer com que municípios tenham dado números que eu chamo de absurdos, os números, não o fato. Mas você ter 94% de votação no município. Isso é uma coisa extraordinária. E não aconteceu em um único município. Bernardino Batista foi isso, Carrapateiro foi 93%, e vários municípios nós tivemos um número que é um número muito alto. Um número muito alto. E isso, volto a dizer, transfere para todo o grupo uma responsabilidade cada vez maior, porque é uma crença real na força do trabalho. O que representou, acima de tudo, foi exatamente isso. O povo quer continuar com esse trabalho. Você imaginar que numa cidade como Cajazeiras, nós tivemos 75% dos votos de Cajazeiras, com o prefeito apoiando a oposição. Se nós somarmos todos os votos dos nossos deputados estaduais, não chega a isso. Significa dizer que o cidadão votou, até na esposa do prefeito lá, que foi eleita deputado estadual, mas para o governo do estado ele votou no projeto 40, porque ele acreditou no projeto por tudo que aconteceu em Cajazeiras. Essa é uma leitura que precisa depois, para os estudiosos, para vocês que fazem política, que são formadores de opinião, tem que fazer uma análise. Os números representam muita coisa. E essa campanha de 2018, ela tem números importantes. Campina Grande deu um grito de independência que eu nunca tinha visto na minha vida. Campina Grande se renovou. Campina Grande, ela demonstrou claramente de que quer mais, quer uma política diferente. E aí, velhas oligarquias sofreram a derrota que sofreram. De 1947, a gente comentava isso aqui no dia da eleição, que foi a primeira eleição que a gente tem nesses moldes, guardadas as proporções que nós temos atualmente, até a eleição do último dia 7, é como o senhor disse, houve uma quebra de paradigma muito grande, há diversos fatores a serem analisados, e essa eleição de 2018, ela deixa para a história uma série de fatores a serem considerados, a serem estudados, e de lições, inclusive,
a serem apreendidas. Antes da gente encerrar essa entrevista, eu também não poderia deixar de questioná-lo. O senhor enfrentou, como o senhor disse, adversários que tinham base, por exemplo, em Campina Grande, suporte em Campina Grande e em João Pessoa, os 2 maiores colégios eleitorais, as 2 maiores cidades do estado. Que tipo de relação, governador, a gente pode esperar entre o governador João Azevedo e os gestores destes 2 municípios, mesmo sendo adversários políticos? A relação republicana que todo município teve a oportunidade de manter durante todo o projeto. Eu faço parte de um governo que fez convênio com 217 municípios no estado da Paraíba. 217. Só não fizeram convênio com o governo do estado os municípios que não quiseram e que gostariam e queriam ter o discurso para usar na eleição, numa campanha, de dizer que não tinha convênio com o estado. Essa é a grande verdade, porque os editais nossos eram abertos na internet. Bastava que as prefeituras apresentassem projetos, cadastravam e eram aprovados, independente da condição política do prefeito, até porque você sabe que nós não tínhamos 217 prefeituras na base, é óbvio que não, mas fizemos convênio com 217 municípios. Essa é a realidade, é isso que eu espero, inclusive, que o presidente da República, que seja eleito, mantenha para com o estado, que não discrimine o estado como o Ricardo hoje tem e sofre por conta do governo federal que discrimina, que é uma preocupação quando o candidato Bolsonaro disse numa entrevista que para os estados cujos candidatos governadores eleitos não votaram nele, vai ser tratado de forma secundária. Como é que você pode penalizar o estado, o povo de um estado, por conta da posição política? Eu imagino que ele sabe muito bem que ele não vai ter unanimidade nunca. E imaginar e dizer isso de viva voz numa entrevista é o que nos preocupa. Eu espero ter a relação com o governo federal de respeito, seja quem for, acima de tudo, mas acima de tudo, uma forma republicana, e que os recursos da Paraíba sejam mantidos e sejam distribuídos. Da mesma forma que eu quero manter com toda a base e com toda a bancada. Quero já em janeiro convidar os deputados eleitos e senadores eleitos para uma reunião em que a gente vai discutir as bases para fazer a gestão dos 4 anos. Eu não vou propor acordo político com quem quer que seja. Eu não estou pedindo aqui que ninguém que foi eleito pela oposição venha fazer parte da nossa base. Mas tem que entender, o cidadão que foi eleito pela oposição, que ele foi eleito com o mesmo voto do mesmo cidadão que me elegeu, que o elegeu. E ele tem compromisso com esse cidadão. Ele tem compromisso com a Paraíba. E ter esse compromisso com a Paraíba, se tiver que passar uma ação pelo governo do estado, que passe. Porque essa pequenez na política, essa disputa, essa picuinha, ela não pode acontecer. E por isso que eu quero, a partir de janeiro, já convidar os eleitos, deputados federais, para que a gente possa ter essa discussão clara, buscando a nossa ação durante os próximos 4 anos. Governador João Azevedo, a gente agradece pela sua participação aqui no Jornal do Meio-Dia. O senhor tem diante de si uma missão que não é nada fácil. Quando José Américo de Almeida escreveu A Paraíba e seus problemas, ele que conhecia tão bem os problemas da Paraíba, dá ali umas 2 bíblias ou até mais. Os problemas da Paraíba são muitos, os desafios da Paraíba são muitos, mas a gente espera que o senhor se saia bem no seu governo, porque afinal de contas, se o senhor se sair bem, a Paraíba vai estar ganhando com isso. A partir do 1º de janeiro, o senhor vai ser o governador de todos os paraibanos, como o senhor disse, independente do voto de cada cidadão. Os deputados são os deputados da Paraíba, o senhor vai ser o governador da Paraíba, e o nosso desejo é que possa ser o governo bastante exitoso. Afinal de contas, se o senhor conseguir, será bom para a Paraíba. Muito obrigado, boa sorte. Eu que agradeço a você, a Lenildo, a Gustavo, a todos que fazem a Campina FM, e dizer que esse é o objetivo nosso, esse é o objetivo. E esse processo foi construído com muitas mãos. Isso não é um projeto único. Isso não foi João Azevedo que construiu isso sozinho. Nós tivemos um time inteiro que participou. Então, os meus agradecimentos à minha vice-governadora Lígia Feliciano pelo esforço que ela fez aqui em Campina Grande, que foi uma batalhadora aqui incansável. Essa pequena diferença aqui se deve ao trabalho de Lígia, se deve ao trabalho de Veneziano, se deve ao trabalho de Ana Cláudia, se deve ao trabalho de tantos deputados outros que aqui fizeram em Campina Grande o trabalho que precisava ser feito. E eu acho que a construção disso coletiva é o que mais alimenta esse projeto.
São pessoas e pessoas chegando cada vez mais, dando as mãos para a construção, eu não tenho dúvida nenhuma, de uma Paraíba melhor. Conversamos, portanto, Gustavo Xavier com o governador eleito do estado, João Azevedo. João Paulo, 13 horas pontualmente. Estamos apresentando Jornal do Meio-Dia.